Neste vídeo iremos falar dos seguintes tópicos: o que é Day Trade, gráfico, tipos de gráficos, padrões gráficos, padrões de candlesticks, tendências, suporte e resistência. Day Trading. Day Trading, Day Trade ou Intraday Trading, é uma modalidade de negociação utilizada em mercados financeiros, que tem por objetivo a obtenção de lucro com a oscilação de preço ao longo do dia de ativos financeiros. O especulador, profissional ou amador de day trading é chamado de trader. Gráfico é a tentativa de se expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneiras diferentes, assim e facilitando a sua compreensão. Existem 4 tipos de gráficos em day trade, os quais são: gráfico de linha, barras, candlesticks e Renko. Os principais elementos são ativos, preço e tempo. Um gráfico é uma representação visual do preço de um ativo ou índice para um período de tempo. Qualquer ativo com dados de preços durante um período de tempo pode ser usado para formar um gráfico. No gráfico, o eixo vertical representa a escala de preços e o eixo horizontal representa a escala de tempo. Os preços são representados da esquerda para a direita. Exemplo: tipos de gráficos. Os analistas técnicos usam uma variedade de gráficos para analisar os movimentos dos preços. Os 3 tipos principais são: 1. Gráfico de linha. 2. Gráfico de barras. 3. Gráfico de velas candlestick. 1. Gráfico de linha. Os gráficos de linha são os mais simples e são pouco utilizados, já que agregam pouca informação. Exemplo: 2. Gráfico de barras. O gráfico de barras é representado por uma barra vertical que informa os preços de abertura, fechamento, máxima e mínima do período analisado. Um traço à esquerda representa o preço de abertura e um traço à direita o preço de fechamento. Exemplo: 3. Gráfico de velas candlestick. O gráfico de candlesticks está entre os gráficos de análise técnica mais completos que existem e costumam ser utilizados pelos traders mais experientes, pois formam padrões gráficos de alta confiabilidade. No século XVIII, os japoneses desenvolveram um método de análise técnica para analisar os preços de contratos futuros de arroz. Apenas na bolsa Dojima operavam cerca de 1.300 traders de arroz. Candlestick é o nome ocidentalizado, em inglês, pelo qual esta técnica se tornou conhecida no mundo inteiro. Foi trazida ao Ocidente pelo americano Steve Nissen, investidor de Wall Street. Exemplo de candlesticks: gráfico de candlestick. Padrões gráficos: topo duplo e fundo duplo. Esse padrão indica uma possível reversão na direção da tendência atual dos preços. Se o preço estiver subindo para o mesmo nível 2 vezes, mas nunca ultrapassá-lo em um determinado período, isso indica, segundo os analistas técnicos, que uma possível queda no preço está se aproximando. Cabeça e ombros é semelhante ao padrão de preço duplo superior e duplo inferior e também indica que uma possível reversão da tendência de preço está se aproximando. Formações de triângulos. Quando você vê um gráfico de preços de ações formando triângulos, como na imagem abaixo, isso indica que o preço logo quebrará o padrão na direção da tendência atual. Vejamos outros padrões gráficos de continuação ou reversão de tendência. Padrões de candlesticks. Cada vela de alta tem seu preço de fechamento acima do preço de abertura. Cada vela de baixa tem seu preço de fechamento abaixo do preço de abertura. Cada de força, uma longa vela de força, tem seu corpo maior que o normal e pode surgir nos rompimentos de linhas de resistência, se for verde compra, ou no suporte se for vermelha venda. Outros sinais de reversão de tendência. Tendências. As tendências do mercado financeiro são descritas como movimentos nos preços de mercado que se sustentam por um certo período. É a direção dos topos e fundos que moldam a tendência do mercado. Tipos de tendências: 1. Tendência de alta. 2. Tendência de baixa. 3. Tendência lateral. Linha de tendência. Uma linha de tendência, resumidamente,
é uma linha reta nos limites dos topos ou fundos indicando uma previsão de qual tende a ser o movimento do mercado em determinado tempo. Tendência de alta. Uma tendência de alta é composta de topos e fundos ascendentes, onde há uma demanda forte de compra, a qual a linha é colocada em 2 ou mais fundos para indicar a direção. Exemplo. Tendência de baixa. Uma tendência de baixa é composta de topos e fundos descendentes, onde há uma forte oferta de venda, a qual a linha é colocada em 2 ou mais topos para indicar a direção. Exemplo. Tendência lateral ou consolidação. Uma consolidação é quando os preços se movem lateralmente em uma faixa horizontal, ou seja, o mercado começa a andar de lado sem uma tendência estabelecida. Exemplo. Suporte e resistência. Suportes e resistências são regiões do gráfico onde há uma força incomum atuando sobre o movimento do preço. Quando o preço de um ativo chega numa determinada região de alta formando um topo e volta a descer, marcamos uma linha de resistência. Aonde ele volta para baixo, o que chamamos de pullback, formando um padrão. Esta linha chamamos de resistência. Suporte é o nível em que a demanda é forte o suficiente para impedir que caia ainda mais. Na imagem acima você pode ver que, cada vez que o preço atinge o nível de suporte, ele tem dificuldade de romper para baixo. Reversão. Reversão é quando a linha de resistência ou de suporte são rompidas e passam a inverter, tornando-se suporte em resistência ou resistência em suporte. Obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou deste conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.